Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria aqui começar com alguns avisos. O primeiro é lembrar a todos que de 30 de setembro a 5 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Sociologia da Filosofia, cujo programa já consta no meu site www.olavedecarvalho.org. Aqueles que quiserem se hospedar na casa da Margarita Noyes, aproveitar e fazer um rápido curso de inglês, deem uma olhada em www.margaritanoyes.com. Também queria avisar que o meu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, organizado pelo Felipe Moura Brasil, já está em pré-venda online nas livrarias Saraiva e Cultura. E eu não sei se vão fazer um lançamento, uma conferência online, não tenho a menor ideia, mas avisarei no devido tempo pelo Facebook. O Felipe Moura Brasil também tem recolhido alguns posts meus do Facebook e colocado mais ou menos em ordem ali no Mídia Sem Máscara. O que, para mim, pelo menos é muito útil, porque tudo aquilo são rascunhos de artigos ou até de aulas que eu possa vir a dar. O Rodrigo Gurgel vai proferir um curso A Descoberta do Ensaio, no qual, entre outras coisas, ele vai usar um ensaio meu como amostra, e começará no próximo dia 14. Inscrições pelo http://cedetonline, cedetonline.com.br. E o Sidney Silveira começa amanhã um curso com o nome Manifesto das Sombras, a política brasileira à luz da filosofia perene, um assunto interessantíssimo. Vocês podem se informar no site http://contraimpugnantes, sem ponto, contraimpugnantes.blogspot.fr, não é BR, é FR. Também lembrar vocês o seguinte, no meu artigo Botão de Descarga houve um engano. Eu atribuí ao Diogo Mainardi uma sentença que na verdade foi escrita pelo pai dele, o famoso publicitário Enio Mainardi. Claro que isso não afeta o conteúdo do artigo, porque eu estava dando aquilo como amostra de uma coisa que é, vamos dizer, acreditada por uma boa parte da sociedade brasileira. Isso é que o problema chama-se Dilma Rousseff. Quando a Dilma Rousseff é o menor dos problemas. Agora, aqui esses dias, o senhor Breno Altman nos deu aqui uma surpresa. Eu vou até ler aqui para vocês umas notinhas que eu estou tomando. Eu leio até onde eu escrevi, depois continuo a explicar o resto no improviso. O senhor Breno Altman, do Opera Mundi, vinha discutindo comigo sobre o Foro de São Paulo. Mas, vendo-se encurralado, esgotado o estoque de evasivas e chavões que constitui todo o seu repertório de ideias, decidiu de repente mudar de assunto por completo e sair-se com uma diatribe contra a direita em geral, tomando como alvo das suas imprecações uma imagem composta que é ao mesmo tempo eu, o Reinaldo Azevedo, Augusto Nunes, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o governador Geraldo Alckmin e o ministro Joaquim Barbosa. Você vê que são pessoas com as quais ele tem uma afinidade extrema, né? uma unanimidade de pensamento absolutamente formidável. Sem dúvida, é muito mais fácil fazer isso do que responder ordenadamente aos argumentos de um só indivíduo. No mínimo, porque o alvo múltiplo e heterogêneo, não existindo como unidade, nem mesmo no sentido remoto e analógico do termo, nada pode retrucar. Caso o leitor se recorde, eu havia apontado 5 crimes do Foro de São Paulo. O Sr. Altman não desmentiu nenhum deles. Fez de conta que não ouviu e em seguida passou a disparar insultos em quantidades tais que só podiam resultar num efeito involuntariamente cômico. Ali ele me chamou de filósofo de bordel, boçal, charlatão, energúmeno, embusteiro, mentiroso quanto mais, calça frouxa, vampiro, lobo, mequetrefe, verme, inseto e degenerado. Tudo isso num só artigo, com o detalhe especialmente mimoso de que o último qualificativo ia repetido 3 vezes para maior esclarecimento do distinto público. No meio dessa salada de desconversas, o único e tímido esforço que ele fez para absolver o Foro de São Paulo dos crimes que eu lhe imputava
foi a sua afirmativa peremptória de que todas as atividades dessa organização eram públicas e transparentes. Ele não poderia ter se desmascarado de maneira mais espetacular, pois desde 2008 já se conhece a prova, extraída dos computadores de Raul Reis, de que ele próprio, Breno Altman, havia articulado contatos ultra-secretos entre esse comandante das Farc e o então ministro José Dirceu. Tão secretos que nem a Secretaria das Relações Internacionais do PT podia saber de nada. Só o homem do mensalão, o fornecedor maior de cocaína ao mercado brasileiro e o estafeta de confiança de ambos, Breno Altman em pessoa. Vocês sabem que as Farc são aquelas que forneciam cocaína para o Fernandinho Beiramar em troca de armas que ele trazia do Líbano. Era uma carga imensa de cocaína, sem dúvida um maior fornecedor. E esse cara está lá tramando o encontrinho do Zé Dirceu, que então era ministro, com o Raul Reis, e consta lá na mensagem que está no computador Raul Reis, olha, esta coisa é tão importante que é melhor não falar nada para a Secretaria de Relações Internacionais, é fazer o contato através da pessoa de nossa confiança, que é o Breno Altman. Que chamar esse camarada de carregador de mala do Zé Dirceu é muita elegância. Né? Para mim, o que ele é chupador de camisinha usada do Zé Dirceu. Né? Ele fica lá embaixo da cama catando as camisinhas. É isso. Né? O colunista do Opera Mundi tinha, pois, boas razões para evadir-se desse assunto o mais rapidamente possível, arrastando para a sombra do esquecimento o seu pesadíssimo rabo preso, e nada melhor para esse fim do que fingir valentia bravejando contra um alvo genérico. Você vê, eu não estou discutindo ideias com esse cara não tem ideia nenhuma, isso é uma besta quadrada, tá certo? O que eu estou é denunciando um criminoso. Ele é um criminoso como o Zé Dirceu, como a turma do Mensalão, como a turma das Farc, como esse pessoal que fornecia cocaína ao Fernandinho Beiramar. Esse é um agente deles, é uma estafeta deles. Então, o cara não está defendendo dele, ele está defendendo seu próprio cu. Né? E por isso mesmo, quando estava se saindo mal ali no debate sobre Foro, você fala, vamos mudar de assunto, agora eu vou falar sobre a direita neoconservadora. Né? Bom, considero, pois, encerrado o nosso debate sobre o Foro de São Paulo, por absoluto sumiço do meu adversário, e passo a analisar esta nova produção de uma das mentes mais extraordinárias que eu já conheci. Começo com uma breve nota sobre o uso pejorativo do termo astrólogo, que vem logo na primeira linha. Exerci esse ofício entre 1976 e 1977, tendo-o abandonado, portanto, há 36 anos, quando o Sr. Breno Altman tinha apenas 16 aninhos de idade. Rotular por esse termo hoje só faz sentido como tentativa de insinuar que depois disso não me tornei nada de mais valioso. Só que tem um detalhe: astrólogo é no Brasil profissão regulamentada, legalmente reconhecida pelo Código de Ocupações do Ministério do Trabalho de 2002, título 5167/5. O uso pejorativo do nome que a designa assinala, portanto, a intenção criminosa de criar preconceito e hostilidade contra toda uma categoria profissional. Por uma ironia altamente significativa, aliás, o Sr. Altman, judeu renegado, aprendeu esse cacuete verbal com um notório antissemita, que o pôs em circulação como vingancinha quando, a pedido de organizações judaicas, o expulsei do quadro de redatores do Mídia Sem Máscara. Diz que o estilo é o homem. Bom, às vezes é a ameba. Tendo assim exibido as suas cartas de referência, o Sr. Altman passa a catalogar as suas bêtes noires, eu e o Reinaldo Azevedo, como neoconservadores, associando-nos assim ao grupo republicano que deu sustentação política ao ex-presidente George W. Bush. Veremos adentro as consequências que ele daí extrai. Entremos logo na parte mais interessante. Procurando justificar o oxímoro liberal-fascista com que ele rotula a mim e aos demais componentes de uma corrente ideológica que só existe na sua imaginação, pergunta o referido, aspas, o que foram as ditaduras militares da Argentina e do Chile, para citarmos dois casos notórios, que não uma fusão entre liberalismo econômico e fascismo político? Nas duas situações, a agenda da hegemonia do mercado foi imposta pelo terror de Estado. A repressão em grande escala, sufocando o movimento operário e os partidos progressistas, emergiu como instrumento para aplicar programa de privatização, desregulamentação e eliminação de direitos que destravassem a acumulação de capital. A frase está escrita porque desregulamentação e eliminação de direitos que destravassem a acumulação do capital, ele quis dizer o contrário, quis dizer que os direitos, não entenderam os militares, os direitos estavam travando a acumulação do capital. Né? Então, eles eliminaram esse direito para destravar. Agora, se para destravar, para eliminar os direitos, não pode ser os direitos que estavam
destravando, né? Então, a propósito desse interessantíssimo parágrafo, devo fornecer aqui algumas explicações que, embora elementares, pairam muito acima da capacidade de compreensão do Sr. Altman, ao qual, obviamente, elas não se dirigem. Eu estou falando com outras pessoas. Antes eu estava discutindo com o Sr. Altman. Ele não quis mais discutir, fugiu, cagou de medo, decidi mudar de assunto rapidamente. Então agora estou analisando o texto dele para terceiros, não para ele. Todo conhecimento começa com a percepção de alguma analogia. Analogia é uma mistura de semelhanças e diferenças vistas confusamente como se formassem a unidade de uma coisa, de um fenômeno, de um processo, de uma qualidade. A analogia, uma vez verbalizada, corresponde àquilo que em lógica se chama uma síntese inicial confusa, dito de outro modo, um símbolo não analisado. A análise descasca as várias camadas de significado embutidas no símbolo, separa alhos de bugalhos e reconstrói a articulação dos elementos numa síntese final distinta. É só então que se possui um conceito cientificamente viável daquele ser, fato ou processo. A linguagem da propaganda, da demagogia, foge da análise como o diabo da cruz e se contenta com a síntese inicial confusa, com o símbolo não analisado, precisamente porque não quer chegar à compreensão de coisa nenhuma, mas apenas produzir, por efeito da confusão mesma, alguma emoção tosca na mente da plateia. O parágrafo citado contém mescladas e confundidas as seguintes afirmações. 1. As ditaduras latino-americanas foram liberais em economia. É curioso, porque ele diz que eu, Reinaldo Azevedo, somos saudosistas da ditadura brasileira. E ao mesmo tempo que nós somos liberal-fascistas. Né? E depois, então me dá um exemplo de liberal-fascista. Ele diz a ditadura da Argentina e do Chile, que eram liberais em economia e fascistas na política. Já veremos isso. Eu digo, bom, mas se somos saudosistas da ditadura brasileira, devemos ser saudosistas do que ela fez e não do que se fez na Argentina e no Chile. Porque a ditadura brasileira não teve nada de liberal na economia, ao contrário. Nenhum governo esquerdista, antes ou depois, criou tantas estatais quanto o nosso governo militar. Tá certo? Então, se nós realmente, ou nós tem que escolher, ou nós somos admiradores da ditadura brasileira, com todo o seu estatismo galopante, ou somos admiradores da ditadura argentina e chilena, com todo o seu suposto liberal fascismo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser, mas ele não explica aqui. Esses regimes eram ao mesmo tempo fascistas politicamente, eram, portanto, liberal-fascistas. 4. Há uma unidade de pensamento entre eu, o Reinaldo Azevedo e outros, que faz de nós saudosistas da ditadura militar brasileira, portanto, também das demais ditaduras militares latino-americanas, portanto, liberais fascistas. E 5, por fim, somos neocons. Portanto, nosso liberal fascismo nos aproxima da elite republicana que levou George W. Bush ao poder. Neoconservadorismo é liberal fascismo. Olha, você pode procurar toda a política do George Bush e ter algum sinal de liberalismo. O sujeito aumentou monstruosamente o orçamento estatal, criou o regulamento de tudo, só sendo superado em seguida por Obama. Falou, que cara tinha de liberal? Absolutamente nada. Mas, é assim, então virou mistura neocon, George Bush, ditadura chilena, ditadura argentina, ditadura brasileira. É claro que isso é uma síntese confusa, tá certo? Mas isso é o máximo que o cérebro desse cara pode alcançar. Vejamos ponto por ponto. Ainda que as ditaduras do Chile e da Argentina fossem radicalmente privatizantes, o que precisaria ser demonstrado, o mesmo não poderia jamais ser dito do governo militar brasileiro, que criou mais empresas estatais que qualquer governo esquerdista antes ou depois dele. Também seria preciso esclarecer, afinal, se os liberal-fascistas são saudosistas da nossa ditadura militar ou da chilena e da argentina. 2. A coisa mais óbvia do mundo é que ditaduras montadas às pressas para fazer face a alguma ameaça iminente não têm, em geral, nenhuma autodefinição ideológica pronta e clara, e, na maior parte dos casos, se contentam com arranjos provisórios. Não podem, portanto, ser descritas nos termos que servem para regimes ideologicamente definidos, como socialismo, democracia liberal, fascismo, etc., etc. Isso é tanto mais verdade no caso de regimes autoritários que se apresentam, já desde o primeiro minuto, se apresentam como alternativas transitórias, em vez de formular modelos de sociedade com pretensões de duração. Quer dizer, para ser uma ideologia, você tem que ter um modelo de sociedade e apresentar ele como um modelo universalmente válido, aplicável em todos os lugares. E não, olha, não como um arranjo local que você fez naquele momento. Então, o simples fato de pretender que havia ali uma ideologia já era um absurdo.
O Sr. Altman, com toda evidência, não sabe distinguir entre contingências políticas e doutrinas ideológicas. Ele imagina que basta um governo recorrer a políticas heterogêneas em resposta a uma situação imediata para que essas políticas passem imediatamente a constituir uma doutrina ideológica identificável, apta a rotular até pessoas e grupos distantes no tempo e no espaço. Quer dizer, esse liberal fascismo, vamos supor que fosse possível descrever essas ditaduras como liberal fascista, que não é, já vou mostrar por quê. Mas mesmo que fosse possível, aquilo não foi uma ideologia, não tem uma fórmula a ser imitada universalmente, não tem uma expressão doutrinal universal, tá certo? E foi um arranjo momentâneo. É o mesmo que dizer que o governo russo, por apoiar ao mesmo tempo a Igreja Ortodoxa e os movimentos islâmicos, personifica uma nova ideologia, o cristianismo islâmico. Ou que Stalin, por fomentar o poder militar nazista, ao mesmo tempo que estimulava campanhas antinazistas na Europa Ocidental, criou a ideologia do nazismo antinazista. É a mesma coisa que ele está fazendo. Exemplo mais patente de síntese confusa não poderia haver. No mínimo, uma ideologia deve ter pelo menos alguma formulação verbal explícita, um corpo de doutrina com alcance universal, que a ofereça como modelo de sociedade em geral e não apenas como uma solução provisória para uma situação local, como, por exemplo, a famosa doutrina da segurança nacional da Escola Superior de Guerra, que era uma coisa para o Brasil daquele momento, não um modelo de sociedade como fascismo, como socialismo, como democracia liberal, etc, etc. Ou seja, o indivíduo não sabe distinguir então o que são ideologias, o que são doutrinas ideológicas, e o que é, vamos dizer, uma contingência política momentânea. Ele acha que bastou, juntou duas coisas ali, pronto, elas já compõem uma fórmula ideológica. E ele aplica essa fórmula ideológica a pessoas que estão distantes, geograficamente, e distantes há 50 anos daqueles acontecimentos. Né? Todas as ditaduras latino-americanas, sem exceção, se apresentaram como soluções de emergência, não como modelos ideológicos universais. Ao apontar que o economista Milton Friedman serviu de conselheiro para o governo de Augusto Pinochet, o Sr. Altman logo imagina que essa justa posição do economista liberal e do ditador militar forma uma síntese ideológica. Mas quem quer que conheça um pouco as doutrinas da escola liberal, sabe que qualquer liberal, convidado a assessorar economicamente um regime de força, aceitará o convite sem pestanejar, não porque aprova o regime, mas porque um dos pontos fundamentais da sua doutrina é a crença de que a liberalização econômica produzirá necessariamente a liberalização política mais cedo ou mais tarde, como de fato acabou acontecendo na Argentina e no Chile. Pode-se discutir essa doutrina indefinidamente, e eu mesmo acho que ela tem uma validade muito relativa, por exemplo, na China não funcionou. Mas que ela é um dos pilares do pensamento liberal, é. Portanto, está lá, o Pinochet chama o economista liberal, o economista lá continua inteiramente liberal, o Pinochet continua inteiramente ditador, um não contamina o outro não contamina um ideologicamente. Continua com as suas duas ideologias respectivas, sem fusão ideológica, apenas um acordo momentâneo na prática, um acordo oportunista, por assim dizer, e isso não forma ideologia nenhuma. Mas cadê a teoria do liberal fascismo? Me mostra um livro que tenha, vamos dizer, o liberal fascismo oferecido como modelo ideológico para o mundo. Isso não existe. Ora, toda ideologia, toda e qualquer ideologia tem pretensões de universalidade por definição. Agora, acontece o seguinte, esse cara não conhece as definições das ideologias, tal como aparece na ciência política, na historiografia. Ele só conhece os rótulos locais, contingentes que são usados ali na província chamada Brasil. E com isso ele quer analisar coisas de alcance muito maior. Mesmo que os militares argentinos e chilenos pretendessem perpetuar-se no poder, hipótese que a própria ausência de uma doutrina ideológica universal desmente, resta o fato incontrovertido de que, ajudando-os a liberalizar a economia de seus países, Friedman não os ajudou a permanecer no poder, mas a devolver o poder aos civis. Se existisse, portanto, um liberal fascismo, ele teria de consistir num fascismo autocontraditório que fomentasse, por meio da economia, a sua própria extinção. Mas todo o raciocínio do Sr. Altman baseia-se na hipótese dos governos militares latino-americanos fossem fascistas. Para o historiador e o cientista político, o fascismo é um tipo de regime bem determinado, reconhecível por certas características subjetivas. O demagogo comunista clássico, porém, usa esse termo à torto e à direito, não como conceito descritivo, e sim como insulto, para denegrir todos os inimigos do comunismo e associar a sua imagem não tanto a do fascismo italiano, mas do nazismo,
com todo o cortejo de horrores que esta simples palavra evoca. Para esse fim, ele tem de rotular de fascistas governos e regime que de fascistas não tem absolutamente nada além da hostilidade ao comunismo. O fascismo é assim definido não objetivamente pelo que ele é em si mesmo, mas subjetivamente pelo temor e ódio que um de seus inimigos em particular sente ao pensar nele. É como se eu perguntar quem é o seu fulano de tal, a resposta não vier sob a forma de menções à sua profissão, classe social, nível de cultura e outros dados objetivos, mas sob a forma de invectivas saídas da busca de uma ex-esposa irada. Quem é o seu fulano de tal? É um canalha, um filho da puta e assim por diante. Isso não define o seu fulano de tal, assim como o fascismo não define, não é uma palavra que não descreve esse regime. Objetivamente, o fascismo é definido pelos seguintes traços. Primeiro, é um regime hipernacionalista, baseado no culto da glória nacional e, quando possível, do expansionismo imperialista ou pelo menos da intervenção em outros países. 2. É uma ideologia de massas com vasta militância popular, adestrada no fanatismo dos símbolos e slogans e, não raro, militarizada para servir de força auxiliar ao governo. 3. É um regime altamente centralizador e estatista que procura manter não só a economia, mas todos os setores da vida social e todas as classes sociais sob o controle estrito do governo. Como disse Mussolini, tudo para o Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Desses traços, o primeiro e o segundo estão ausentes por completo nas ditaduras militares latino-americanas. Veja, regime hipernacionalista baseado no culto da glória nacional e do expansionismo imperialista. Cadê o imperialismo argentino? Cadê o imperialismo chileno? Invadiram alguma coisa? Não invadiram nada. E ideologia de massas com vasta militância popular. É incrível porque esses regimes foram colocados no poder por movimentos populares. Na Argentina, no Chile e no Brasil também. Só que uma vez no poder, o que eles fizeram? Fortalecer esse movimento? Não, dissolveram todos. E criaram uma distância enorme entre o governo e a população. Então, como é que você vai conceber um fascismo sem militância popular fascista, sem aqueles slogans, aquelas bandeiras, aquelas vociferações públicas? Não existe isso aí. Sem o culto do Duce, né? Cadê o culto dos ditadores latino-americanos? Que, pelo menos no Brasil e na Argentina, eles se sucediam de 2 em 2 anos, mudava a cara, tá certo? E justamente para impedir que houvesse qualquer culto da personalidade. Então, todos os elementos do fascismo estão faltando. Estão faltando aquela ditadura militar americana, embora estejam presentes na Venezuela e em Cuba. Na Venezuela, o Hugo Chávez implantou o conceito da guerra total, onde todas as atividades profissionais são consideradas parte integrante das Forças Armadas. E tem toda aquela militância que sai na rua batendo nas pessoas, etc, etc. Também, vamos dizer, a atuação, o expansionismo do regime venezuelano, não precisa dizer, está interferindo em tudo quanto é lugar. E Cuba, então, nem se fala. Cuba interferiu na América Latina, na África, na Ásia, em tudo quanto é lugar. Aliás, até com a ajuda do governo brasileiro, invadiu Angola, matou um monte de gente lá. Então, os traços que definem o fascismo estão todos presentes na Venezuela e em Cuba, e não estão presentes naquelas ditaduras militares americanas. Isso não quer dizer que, ora, se um comunista ouve isso, ele acha, se ele diz que não é fascista, então é porque ele é a favor. Porque na cabeça do comunismo, fascismo não é conceito descritivo, é insulto. Então, se eu nego a validade do insulto, eu devo estar defendendo. Então, essa ditadura poderia ter dito até liberal militarista, ou liberal autoritário, mas liberal fascista não faz sentido. No caso da Argentina e do Chile. Porém, no caso do Brasil, quase faz sentido. Tá certo? Chamá-los não de liberal fascista, mas de fascista. Por quê? Porque era um governo centralizador. Pelo menos esta característica do fascismo ele tinha. E durante um tempo teve o negócio da pátria grande, essa coisa toda. Quer dizer, teve um esboço de ideologia fascista incipiente, né? E teve, vamos dizer, uma boa dose de centralismo e estatismo. Faltou, quer dizer, a militância popular, né, e o intervencionismo estrangeiro. Curiosamente, o pessoal da esquerda, ao mesmo tempo que diz que esses regimes são fascistas, portanto incluindo aí necessariamente a insinuação de que são regimes imperialistas e fascistas, os acusa de ser regimes subservientes aos Estados Unidos. Fala, meu Deus do céu, se é vamos dizer, um regime expansionista e imperialista, então ele não pode estar a serviço de outro regime. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, de sujeito que não pensa, ele se impressiona com as palavras. Esta mesma coisa do liberal fascismo, né, uma vez um professor da USP, que eu até esqueci o nome dele, você lembra?
Rosa alguma coisa, não sei o que, Rosa, e disse, liberalismo é fascismo. Daí eu levantei e falei, professor, então o senhor me deu um exemplo de um regime fascista que não fosse centralizador e estatizante. Daí ele disse, alguns regimes militares na América Latina, né, foram as duas coisas. Eu disse, bom, você está pressupondo que esses regimes foram fascistas, quando na verdade não são. Essa classificação não se aplica para quem sabe o que é fascismo, para quem estudou alguma coisa. Agora, qual é o conhecimento que esse cara tem de fascismo? Ele tem aqueles textos de propaganda do Partido Comunista, desde a década de 40. É isso a cultura que ele tem sobre fascismo. Ele não leu um livro sobre fascismo, não sabe nada sobre fascismo. Então, a imagem que ele forma é assim, é inimigo do comunismo, então é fascismo. Fascismo por quê? Porque fascismo é uma palavra feia. Lembra o nazismo, e campo de concentração, e Auschwitz, etc, etc. Então, evidentemente, é a síntese confusa, né? É o símbolo não analisado que foge da análise, porque na hora que você vai analisar, você vê que aquilo tudo é uma bolha de sabão, não é coisíssima nenhuma. E por aí vai. Eu vou terminar de escrever esse negócio e logo eu publico. Eu queria recomendar a vocês um livro, que é o do general Jan Mihai Pacepa. Pacepa era o chefe do serviço secreto da Romênia no tempo do Ceausescu, no tempo do comunismo. E ele foi o oficial de mais alta patente que fugiu do bloco soviético para o Ocidente. Ele vive até hoje sob regime de proteção de testemunha. Ninguém sabe onde ele está, não tem fotografia dele, o homem está completamente sumido. E publicou este livro que se chama Disinformation, onde tem vários episódios de ações da KGB no Ocidente, cada um mais impressionante que o outro, né? Um dos mais bonitos foi o depoimento que na década de 70 um então soldado recém-regressado do Vietnã, chamado John Kerry, fez no Congresso americano, dizendo que ele tinha presenciado os soldados americanos, né, destruírem vilas inteiras de civis, matando mulheres, crianças, velhinhos, etc. Ele descreveu uma coisa horrorosa, horrorosa. E ali no Mihai Pacepa aparece o seguinte: primeiro, o John Kerry nunca esteve nesses lugares. Segundo, essas coisas não aconteceram, foram inteiramente uma montagem da KGB. Isso quer dizer, a KGB pegou esse John Kerry, passou tudo aquilo para ele e deve ter pago para o desgraçado aparecer no Congresso. Depois o cara foi candidato a presidente, foi secretário de Estado, né? Então tem essa e outras histórias extraordinárias. Uma delas é do filme do Oliver Stone, sobre a morte do Kennedy, que também foi uma história inventada pela KGB e passada para o Oliver Stone. Tá certo? Então tudo isso aí de primeira mão. Eu quero dizer, bom, como é que você sabe que foi isso? Porque fui eu que fiz, porra. Então não deixem de ler esse livro. Também essa semana aconteceu uma outra coisa incrível. A Oprah Winfrey, né, que é um dos programas de televisão mais ouvidos dos Estados Unidos, apareceu dizendo o seguinte, que esse caso do Trayvon Martin, que foi abatido a balas pelo George Zimmerman, pelo inspetor de quarteirão, é um caso similar ao do Emmett Tyrell. Emmett Tyrell era um sujeito, um rapazinho negro, cujo único delito foi falar com uma mulher branca num lugar onde só estava cheio de branco racista. Os caras pegaram e mataram o rapaz, torturaram e mataram. O corpo dele foi descoberto num buraco, embrulhado em arame farpado. Veja a crueldade da coisa, né? Ela acha que os caras que fizeram isso fizeram a mesma coisa que fez o George Zimmerman, que é reagir ao sujeito que o estava matando, batendo a cabeça dele contra o meio-fio, que ia matá-lo, e ele, num gesto de autodefesa, atirou no cara. Ela acha que é a mesma coisa, né? Agora, eu acho que esse caso do Emmett Tyrell se parece, isso sim, com o que aconteceu há poucos dias aqui, em que dois malandros, dois negros, foram assaltar uma mulher branca. A mulher não tinha dinheiro suficiente, eles ficaram com raiva, né? Ela estava empurrando um carrinho de bebês, deram a volta, fizeram um mira e pum, deram um tiro na cabeça do bebê. Episódios como esse de agressões de negros contra brancos estão acontecendo aqui a 3x2. Só o Colin Flaherty, que é o repórter do WorldNet dele, já coletou mais de 3.000 desses casos.
E quando acontece isso, ninguém diz que é crime de ódio. Outro dia, um negro matou a moça branca com 11 facadas. Né? Quer dizer, é um caso de sadismo, aí sim comparável. Tá certo? Mas é evidente que o julgamento de proporção agora é determinado inteiramente pela cor. E só que tem uma diferença entre o velho racismo branco e o novo racismo negro. O racismo branco era uma coisa marginal, só acontecia nos estados mais atrasados, era totalmente reprovado pelo governo, pela grande mídia, pela intelectualidade, etc, etc. E o racismo negro agora é aprovado e incentivado por toda esta gente. Quando o Obama diz, o Trayvon Martin poderia ser meu filho, eu digo, bom, esses dois que mataram o bebê também podiam ser também, é mais ou menos a mesma idade. Né? E também tem o caso daquele senhor Roderick Scott, que era um negão desta largura, parecia o Schwarzenegger, né? Que viu lá dois caras mexendo num carro e saiu armado, então, para expulsá-los. Um deles saiu correndo e o outro veio na direção do Roderick Scott, não chegou a encostar nele, só veio para ir em cima dele com cara de mal. O Roderick Scott deu 2 tiros no cara e matou. O cara era branco, evidentemente. O Roderick Scott foi absolvido porque ele alegou que eu temi pela minha vida. Você olha o tamanho do negão. Eu digo, mas que tamanho era outro cara? O outro cara era um moleque de 17 anos como Trayvon Martin. Então isso quer dizer o seguinte, que se o agressor é negro, você não tem direito à legítima defesa. Agora, se ele for branco e você for negro, você pode atirar nele à distância, mesmo ele tendo metade do seu tamanho, metade do seu peso, você diz que você ficou aterrorizado, ele ia me bater, eu atirei nele. E você é absolvido. É isso que está institucionalizado nos Estados Unidos no momento. Graças ao seu Obama. Tudo isso foi planejado, foi desejado pelo Obama desde muito tempo. Né? Agora, no caso Obama, está havendo algum progresso. Por quê? Finalmente, tem alguns deputados e senadores que estão se interessando pela questão dos documentos do Obama, que se arrasta aí há 6 anos. Tá certo? É a coisa mais óbvia do mundo, que os documentos do cara são falsos. Né? Aquela certidão de nascimento foi examinada por um especialista, um técnico, que é o mesmo sujeito que trabalhou em vários casos para o escritório de advocacia que defende o Obama. Então, quer dizer, a idoneidade do cara não pode ser contestada, tá certo? Por quem já usou o seu serviço com sucesso muitas vezes. E o cara disse, esse aqui é o documento mais obviamente falso que eu vi na minha vida. A mesma coisa quanto aquele alistamento militar, né? Que o sujeito assinou em 1980 um documento que só seria impresso em 2008. Quer dizer, ele assinou no ar, depois os caras imprimiram e o papel veio e juntou com aquela assinatura abstrata e ficou. E outras coisas. Hoje apareceu mais uma coisa. A Orly Tate, que não tem nada a ver com esta investigação, ela vai por outro lado. Esses camaradas a turma do Arpaio está tentando um processo crime contra o Obama e ela está atuando na esfera civil. E ela arrumou documentos suficientes que provam que o Obama, quando estudou no Occidental College, estava lá como cidadão indonésio, desfrutando de bolsa para estudar no estrangeiro. Quer dizer, a história do cara é totalmente furada. O sujeito é uma fraude do começo até o fim. Mas, você vê, a pessoa acredita que a mídia é um dos instrumentos fundamentais da democracia. Eu digo, isso é um erro. Ela é da democracia como é da ditadura, meu filho. Depende da orientação dela. Se você cria uma uniformidade de mídia, pronto, acabou a democracia, que é exatamente o que acontece no Brasil. Essa uniformidade nos últimos anos ou meses está se desfazendo. Você vê que agora aparecem alguns colunistas um pouco menos esquerdistas aqui e ali, o que já é suficiente. Ser um pouco menos esquerdista é suficiente para aparecer um Breno Altman e dizer que você é de extrema direita. Né? Seria o caso de perguntar ao Breno Altman, então o que é a direita normal, no seu entender? Porque para ele até o Zé Serra é extrema direita. Então eu falei, que espaço sobra para a direita, né? Então a mídia se tornou a grande inimiga da democracia. Nos Estados Unidos isso aconteceu graças à centralização do poder da mídia, que hoje está na mão de 6 empresas apenas. E no Brasil sempre foi centralizado. A mídia sempre foi centralizada, durante muito tempo dependeu de propaganda do governo, de maneira que não importa quem está no poder, a mídia vai puxar o saco do governante. Né? Também apareceu esta semana, você lembra da Operação Fast and Furious? Que é aquele negócio de que o governo americano entregava umas armas para uns traficantes, desde que ele delatasse outros traficantes, e que isso terminou
desembocando na morte de um agente policial americano e de vários mexicanos. O Holder, ministro da Justiça, disse que não sabia de nada e agora apareceram comunicações secretas entre ele e o México. Quer dizer, não só ele sabia de tudo, como ele foi o cara que tramou tudo. Então, isso aqui, bicho, está virando, né? Os Estados Unidos estão se brasilianizando com uma rapidez impressionante. Para mim, tudo isso é muito fácil de entender, porque eu tenho 58 anos de experiência de Brasil. Eu vi tudo ali, sei como é que essas coisas funcionam. Mas os americanos aqui, o cérebro deles leva muito tempo para se adaptar e acreditar que essas coisas estão acontecendo, de tão baixas e porcas que são. Falar em baixo e porco, vocês viram o seguinte: durante todas essas manifestações públicas, cada coisa que acontecia, um sujeito levava uma porrada, alguém queimava um automóvel, né? Imediatamente se gritaria: são terroristas de direita. Mas isso é reação imediata e geral. Inclusive a grande mídia, que é tão acusada de direitista, endossa essas coisas. Só que quando investiga um pouco, quando aparecem os nomes, é tudo gente, ou do PT, ou dos outros partidos de esquerda, ou funcionário do próprio governo. Isso é invariável. Até apareceu aqui essas semanas, quer ver? Onde é que está esse negócio? Aqui. Em pronunciamento nesta terça-feira, o senador Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, demonstrou preocupação com a ação de grupos anarquistas que se infiltram nas manifestações pelo Brasil. O senador citou reportagem da revista Época, que aponta atividades de treinamento no interior do Mato Grosso. Segundo a revista, nas reuniões, jovens aprendem a fazer armas e escolhem bancos de empresas multinacionais que serão alvos de depredação. Ao formular aqui o registro dessa grave denúncia desse senador, gostaria de chamar a atenção dos nossos órgãos de inteligência, das autoridades diretamente afetas à ameaça que se anuncia, principalmente do Ministério da Justiça e do Gabinete de Segurança Institucional. Mas acontece que é o próprio governo. Não adianta apelar para o governo uma coisa dessa, quando o próprio governo está fazendo isso, meu Deus do céu. Os caras têm campo de guerrilha, têm contato com as Farc, têm tudo. Fazem esses atentados e imediatamente já tem, vamos dizer, os militantes infiltrados na imprensa para abrir os megafones e dizer: são terroristas de direita. Mas isso é invariável. Então, bom, o senador está certo de denunciar, mas ele está denunciando para a pessoa errada. Isso aí tem que denunciar, em primeiro lugar, para a própria população. A própria população tem que agir. E não adianta ir pelo governo. Você ainda pode recorrer à via judicial, porque ainda tem 1 ou 2 juízes que são mais ou menos independentes. Isso ainda funciona um pouco. O Brasil só tem 2 vias que você pode recorrer: ou à via judicial, ou você apelar para as Forças Armadas. Né? Muito bem. Agora, mudando, como se diz, de pau para cacete, tem uns indivíduos aí, membros do Opus Dei, que é uma organização religiosa, que estão aí assediando os meus alunos em várias cidades do Brasil, tá certo? E, assim, primeiro finge que são meus admiradores. Não, olá, até que é um cara legal e tal, mas coitado, ele tem doença mental, ele esteve internado num hospício, o filho dele é mendigo e maconheiro, né? A mulher dele era macumbeira. Assim, esse tipo de coisa, meu Deus do céu, e chamam isso a obra de Deus. O que quer que eu responda? Quer que eu discuta isso aí polidamente? Né? Mandar tomar no cu, esse cara tem uma honra, porque já estão tomando faz tempo, tá entendendo? Não param. Então, quer dizer, é uma coisa de uma baixeza que acho que nem o PT faz isso, nem a turma da esquerda faz isso. A esquerda faz ensino, ele é astrólogo, não sei o que. Para aí. Né? Fala da minha. Bom, já inventaram uma, né? É curioso, tem certas lendas urbanas que as pessoas inventam e que elas resistem durante anos à demonstração do contrário. Teve aquele senhor Jacobskins, Mário Augusto Jacobskins, uma vez escreveu que esse Olavo diz que é jornalista, mas ele não tem registro profissional, não é reconhecido por nenhum sindicato, etc, etc. Eu peguei e publiquei, olha, estou lá inscrito no Ministério do Trabalho, como jornalista profissional, sob o número 8860, sou sócio número 3786 do Sindicato de Jornalistas de São Paulo há mais de 30 anos. Daqui a pouco reaparece a mesma coisa na boca de uma moça do Jornal do Brasil, acho. De novo, mandei lá os números. Agora reaparece no debate com o Altman.
Apareceram dois caras lá dizendo, mas esse cara ele se faz de jornalista, mas não é reconhecido, daí tem que dar o número de novo, de novo, de novo. Essas coisas resistem, né? Quer dizer, por que as pessoas acreditam nisso? Acreditam porque quer acreditar, meu Deus do céu. Então não tem como parar. A gente está discutindo realmente com psicopatas, né? Agora, a esse pessoal do Opus Dei, né, eu vou lembrar umas coisinhas aqui para vocês. Eu até recebi aqui do Henrique Cal alguns trechos do São José Maria Escrivá. Eu nunca fui membro do Opus Dei, mas sempre fui um admirador de São José Maria Escrivá. E ele me manda aqui algumas frases muito significativas que vocês deveriam meter nas suas cabeças, se aqui ainda tem alguma. Diz ele, quando não há retidão naquele que lê, torna-se difícil que descubra a retidão daquele que escreve. Né? Com uma total falta de galhardia, jogam a pedra e escondem a mão. Esse pessoal que está fazendo aí, essa fofoca, eu sei exatamente quem são, eu sei os nomes de todos. E se continuar enchendo o saco, eu vou dar o nome de todos. Né? E tenho testemunha, e isso não vai parar aí, porque isso aí é um empreendimento, não é um ato de difamação, é um empreendimento sistemático, persistente de difamação. Então, a rigor, isso não teria importância nenhuma. Se o sujeito chegasse aqui no meu escritório e dissesse, só você é um filho da puta, você é isso aí, eu nem ligo, vai, quero nem saber. Mas acontece que eles vão dizer isso por trás e para pessoas que acabaram de chegar no meu curso, não estão sabendo direito quem eu sou, então o que eles querem corromper essas pessoas. E evidentemente já aparece como uma oferta, olha, aqui nós temos um curso melhor, porque o Olavo está ultrapassado, aqui apareceu um grande filósofo, né, chamado, sei lá, Rodrigo Constantino, Alex Catarino, né, ou qualquer coisa, Breno Altman, tá certo? Então, venha para cá, né? Ai, meu Deus do céu. Esse é um velho hábito brasileiro. Eu acho que eu nunca dei um curso onde não houvesse algum espião de outro curso. O sujeito que manda, não, vai lá ver o que ele está dizendo. É para copiar, dizer que é dele e ainda falar mal da gente. Isso acontece 3x4 no Brasil, meu Deus do céu. Para ti, que me afirmaste que queres ter uma consciência reta, não esqueças que acolher uma calúnia sem impugná-la é converter-se em coletor de lixo. Porque tem muita gente falando, não repassa a calúnia, mas ele aceita. Né? Sabe que o outro está mentindo, mas você gosta de ouvir. Né? Esses, dizia ele com pena, não apreendem Cristo, mas uma máscara de Cristo. Por isso carecem do critério cristão. Não alcançam a verdade e não dão fruto. Mas esse fruto é a coisa fundamental, porque está aí cheio de gente. Não, esse Olavo não é filósofo nenhum. Tá bom, não sou filósofo, então você é. Então faz favor, me passa a lista das suas obras filosóficas, porque eu quero ler. Né? Então pessoas que nunca fizeram merda nenhuma em matéria de filosofia, de repente são juízes da filosofia alheia. É incrível, né? Breno Altman chega a dizer, aqueles caras da direita antigamente tinham cultura, não é como esse Olavo de Carvalho. Mas é uma coisa de você ficar passado. Né? Quer dizer que se o Breno Altman acredita realmente que ele é um ser cultíssimo, muito mais culto que eu. Então o que eu posso fazer? Eu tenho um negócio do médico que me mandou não contrariar. Mas... Olha aqui, isso aqui é para essa turma que discute com os comunistas, dizendo, eu tenho divergência de ideias, mas eu os respeito, são meus amigos, etc, etc. Eu já disse que o sujeito que faz assim, ele é a mesma coisa que um pai que diverge gentilmente de um sujeito estuprar a filhinha dele. Né? O cara está lá estuprando, o senhor me desculpe, com todo respeito, eu não concordo que o senhor faça isso. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Então diz aqui São José Maria Escrivá, aborrece-te ferir, criar divisões, demonstrar intolerâncias, e vais transigindo em atitudes e pontos, não são graves, garantes, que trazem consequências nefastas para tantos. Perdoa a minha sinceridade, com esse modo de proceder cais na intolerância, que tanto te aborrece, mais nécia e prejudicial, a de impedir que a verdade seja proclamada. E por aí vai, hein? Ai, ai, ai. Muito bem.
Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, não estou ouvindo nada. Fale mais alto. Todos os volumes estão aqui no máximo. Alô? Fale mais alto. Alô, André. Ah, tudo bem, estou ouvindo agora. André, tudo bem? Não, olha só. Eu andei conversando com uns companheiros meus, inclusive de Cuba, no Foro de São Paulo. Eu gostaria de saber o que é a denúncia, a acusação contra o Foro, que eu não consigo entender o porquê não pode haver uma associação latino-americana para unir as Américas no futuro dos próprios latino-americanos. Ah, pode, perfeitamente, pode, perfeitamente. Já vi que você é um puxa-saco deles, mas em todo caso vou te responder. Pode perfeitamente, não há problema algum. O único problema é o seguinte, quando você ajunta partidos legais com organizações criminosas, como por exemplo as Farc, que são o maior fornecedor de cocaína no Brasil, você está fazendo com que a política e a ilegalidade sejam a mesma coisa. Segundo, quando você emite manifestos em defesa dessas organizações criminosas, você está dando respaldo à atividade delas. Você leia as reportagens que saíram anos atrás, a confissão do Fernandinho Beiramar, de que ele anualmente trocava, né, armas do Líbano por cocaína das Farc para distribuir no Brasil. Você acha que está certo um ministro, um deputado, entrar em conversações e associações com esta gente para obter vantagens mútuas? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, há 23 anos, o Foro de São Paulo não só realiza assembleias anuais, mas grupos de trabalho que se reúnem 2 ou 3 ou 4, tá certo, por mês em vários lugares do país. Então transporta essas pessoas, hospeda em hotéis, faz publicações, etc, etc. E ninguém sabe de onde veio o dinheiro para fazer isso, porra. Há 23 anos. Você imagina o tamanho dessa despesa? Quem pagou isso? Foi a Farc? Se for a Farc, é dinheiro do narcotráfico. Se for o governo brasileiro, foi o governo desviado, porque você não tem uma ordem de serviço, uma nota fiscal, não tem contabilidade nenhuma. Então, terceiro, vamos lá, peraí, terceiro. Você lê o discurso que o Lula fez no 15º aniversário do Foro, e ele diz o seguinte: fomos nós que colocamos o Hugo Chávez no poder. Então, ou seja, essa entidade, ela está interferindo, o governo de um país está interferindo diretamente na política do outro, ainda tem a cara de pau de confessar, só que ele só confessa entre amigos. Então, tem isso e muito mais coisa. O Brasil não pode. Como é? Por que os Estados Unidos podem e o Lula não pode? Primeiro... Peraí. Estados Unidos pode o quê? Felipe de Jesus Pérez Cruz, que é um sociólogo cubano, que é meu amigo, que está no livro do Fernando Moraes, documentando tudo. Cuba, cara, se mantém. Do que você está falando? Né? Olha, vocês comunistas, vocês são tão cara de pau que vocês dizem o seguinte: o livre comércio é a praga da humanidade. 2 minutos depois dizem: o que está acabando com Cuba é o embargo econômico. Vocês não têm vergonha na cara? Você tem que escolher uma coisa ou outra, porra. Afinal de contas, o imperialismo prejudicava Cuba quando ele estava lá e comerciava com Cuba, ou prejudica agora que parou de comerciar? Outra coisa, o embargo impede que americanos ganhem dinheiro em Cuba, mas não impede que enviem dinheiro a Cuba. E todo ano saem centenas de milhões de dólares, tá certo, de exilados cubanos que mandam para os seus parentes que ficaram lá e que o governo pega uma parte. Então isso tudo é uma farsa. Mas se não há liberdade em Cuba, é graças aos Estados Unidos. Porque se eles abrirem um pouco, vocês veem que elas espiam. Oh, quer dizer que se abrir o comércio, volta a ter liberdade em Cuba. Mas já estava livre o comércio no tempo do Batista. Mas que palhaçada é esta, meu filho? Ah, porra. É graças aos Estados Unidos que não há liberdade em Cuba. Porque se abrir um pouquinho, vocês veem que elas espiam. Se abrir um pouquinho, o que acontece? Eu vou repetir para você não está entendendo. Quer dizer que se abrir o comércio com Cuba, né, acaba a ditadura. Mas não tinha livre comércio antes, porra? Acaba a repressão. Não é repressão, porque é o que o Paulo não fala. Escuta, um momento. Cuba tem comércio com todos os países do mundo, só não tem com os Estados Unidos. Você não leu o livro? Não, eu não li esse livro de fato, mas eu sei alguma coisa a respeito disso. O sociólogo não sabe nada. Está mentindo. Dizer que o embargo econômico é que causa a ditadura em Cuba,
Ora, primeiro, o embargo econômico foi posterior à ditadura, né? Ele veio por causa da ditadura e na ditadura por causa do embargo. Segundo, o livre comércio existia antes da Revolução e da tomada do poder pelos comunistas. Então você não pode reclamar e dizer que é a falta de livre comércio que cria a nossa ditadura, por quê? Vocês fizeram a Revolução e a ditadura contra o livre comércio, porra! Não, o Batista colocou uma ditadura sangrenta lá, tá tudo documentado. Sangrenta, compara o morticínio no tempo do Batista com o que veio depois, porra! Meu Deus do céu! Não, documentado. Está documentado, sim. Está documentado que o governo Fidel Castro é responsável pela morte de pelo menos 100 mil pessoas. Leia o livro do historiador americano, da coleção grande. Contando tudo o que o Batista fazia lá e como Fidel fez a revolução. Aquele livro que você... o livro do John, tá vendo o que eu tô falando aqui? John o quê? E a referência. Aquele livro que você... aquele outro. Escuta, meu filho, mas essa coisa está documentada em centenas de livros. Está documentado em centenas de livros. Por que você acha que a quinta parte da população cubana fugiu de lá? Eram todos ladrões e capitalistas? Se tivesse tanto capitalista em Cuba, como seria o país mais rico da América Latina? Isso tudo após a revolução. Como é? Peraí, eu não entendi. Eu vou dar tempo para você repetir. Repita. O processo de alfabetização do povo cubano veio através do programa do Fidel Castro. Mentira, mentira, mentira. Cuba já quase não tinha analfabeto no tempo Batista. Isto é mentira. Isto é mentira. Cuba era a quarta economia da América Latina. Hoje é a 24ª. Cuba praticamente não tinha analfabetos. Tá certo? Cuba tinha relações culturais com o mundo inteiro. Tá certo? E Cuba era um lugar onde as pessoas queriam ir para Cuba, não fugir de Cuba. Você não quer ver? Não, para escravizar. Os caras iam lá para escravizar. E hoje, meu filho, onde você vai e praticamente todas as mulheres cubanas se oferecem a você por um maço de cigarro, por um sanduíche. Ora, meu Deus do céu, o cara vem dizer que não tem prostituição. Não, não tem prostituição profissional, por quê? Todas as mulheres são prostitutas extraoficialmente. Tá certo? Quer dizer, é uma miséria absolutamente indescritível. É uma coisa abjeta. Como é? O Fernando Moraes, no livro dele, ele falou que... Olha, eu conheço o Fernando Moraes desde antes de você nascer. O Fernando Moraes é um sujeito muito simpático, mas é um embrulhão formidável. Formidável, tá entendendo? E é um cara que sempre teve interesse nisso, ganhou muito dinheiro com Cuba, ganhou muito dinheiro com o comunismo, vive disso. Então, o Fernando Moraes, a credibilidade dele é zero. Ele pega aquele livro de uma Olga, mostra como se fosse uma militante coitadinha, quando na verdade era uma agente do Serviço Secreto Militar Soviético e ele oculta isso aí. E tem muitas outras mentiras. O serviço secreto era da ditadura brasileira, que você fala que não tinha nada similar ao título, mas tinha, sim, e a censura toda. Meu filho, você vai me ensinar alguma coisa a respeito de censura? Eu trabalhava nessa época no Jornal da Tarde, que é o jornal mais censurado. Mais censurado. Você não sabe merda nenhuma a esse respeito. Então, em primeiro lugar, o censor nem mesmo era permitido que entrasse na redação. Ele ficava numa mesinha na portaria. Ele de vez em quando cortava uma notícia que era liberada 1 ou 2 semanas depois. Isso era o máximo de censura que tinha. Só havia censura com relação a notícias relativas à guerrilha, que era para não atrapalhar a investigação. Opiniões jamais foram censuradas. Eu estava lá, eu vi. E se você quer saber, não quer dizer que fosse uma delícia, porque eu vivia com o cu na mão ali, do que quando se fechava a página para mandar para a oficina, a gente ia para casa pensando, porra, amanhã vão apreender a edição porque eu deixei passar alguma coisa que não era para deixar. Era essa angústia todo dia. Mas não tem comparação com o que é Cuba, meu filho. Havia jornais livres, você pega a imprensa, chamada imprensa nanica, você tinha mais de 30 jornais de esquerda, semanários circulando livremente, durante anos. E aí, Rony Sanches, ela fala o que quiser em Cuba e tá andando pra lá e pra cá. Como é? É falta de liberdade. Dionísio Sanches é perseguida pra caralho, você mesmo perseguiram. Rapaz, você foi um dos que foi lá jogar tomate nela. E outra coisa, a Dionísio Sanches, ela não é exatamente oposição. Ela é uma pessoa que tem uma posição privilegiada, ela é oposição consentida, mas tá cheio de gente na cadeia. Tá cheio de gente na cadeia. Leia o blog Nota Latina e você vai ver os nomes de todos eles. E chega, vai. Ele me encheu o saco. Você é um moleque besta comunista, porra. Não ouve, não lê nada. Ele vem me citar como fonte. O Fernando Moraes, puta que pariu. O Fernando Moraes não é um historiador.
Franz Morris é um propagandista do comunismo, porra. É um homem que vive disso há muitos anos. Né? É um sujeito muito simpático, muito agradável, mas que é um embrulhão, porra. Ele sabe que eu penso isso dele. Então, bom, eu acho que por hoje já encerramos aqui. Né? Talvez eu volte daqui uns 15 dias. Tem mais. Peraí, tem mais alguém na linha? Hã? Já falei. Tem mais alguém na linha? Não. Então é isso. Então até daqui 2 semanas ou um mês, se Deus quiser. Muito obrigado.